A ideia muito dessa palestra é que ela seja sobre experiência, porque materiais técnicos vocês vão encontrar muito fácil, tutoriais vocês vão encontrar, é fácil encontrar. Então a gente vai tentar falar de pontos que normalmente nas palestras a gente não ouvia, que era dos aprendizados que a gente teve depois de implementar de fato o Features Flags. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa ficar confusa, vocês podem levantar a mão e compartilhar, que a gente pode ir discutindo sobre. Já teve uma apresentação, mas, enfim, eu sou formada em Tecnologia da Informação pelo UF, sou natalense, então tô por aí. Natal! Eu trabalho como Tech Lead na Vinta, então estou fazendo a publi aqui. No final vão ter alguns links importantes para vocês conhecerem a empresa, enfim, conhecerem o meu perfil, mas a Vinta é uma consultoria de software. A gente trabalha bastante com Python, com Django, e a ideia, enfim, é a gente prover produtos escaláveis e de qualidade para clientes, todo o conjuntozinho do produto. E a gente pode conversar mais sobre a empresa, se vocês tiverem dúvidas no final. E, Raquel, oi, você? Não estou acostumada a falar no microfone. Meu nome é Raquel, como podem ver, não pareço como eu na foto, sempre mudo o cabelo. Eu estou vestida toda de azul, tenho um cabelo curto, sou uma pessoa negra de pele clara, sou mulher não binária e tenho preferência pelos pronomes ele, dele, mas pode usar ela, dela também. Então, também sou formada, né, na UFRN em Tecnologia da Informação e sou especialista também em Tecnologia da Informação, apesar de não fazer tanto sentido você ser especialista em uma coisa que, enfim, né? Tecnologia da Informação. E estou finalizando o curso de Ciência da Computação na graduação. Sim, eu sou mineira, mas eu basicamente morei quase toda a minha vida em Natal, Rio Grande do Norte. Já atuei como back-end, front-end, suporte, análise de requisitos, um pouco de UX, enfim, já fui líder técnica e hoje eu estou atuando como o famoso full stack, o famoso full stack, né? Então, um pouco de tudo, e DevOps também. Não agora DevOps, mas no passado. Acho que é isso sobre mim. Sim, é autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, estou com a blusa azulzinha da empresa Vinta. Acho que pode ser isso mesmo. E ambas usamos óculos. E uso óculos, de vez em quando. Então, se por um acaso eu não enxergar vocês, é porque eu tirei o óculos e... Se eu não cumprimentar, não é falta de educação, é só... Ela usa essa estratégia para tudo, tá? Então, aqui é um pouco do cronograma do que a gente vai passar. A gente vai falar um pouco sobre o que é Feature Flag, os benefícios, muita coisa que a gente aprendeu e vai mostrar um pouquinho, né, de como seguir fazer um planejamento, né, da sua Feature Flag e mostrar um pouco no código e também de bibliotecas, outras ferramentas que podem auxiliar para fazer esse gerenciamento das suas Features Flags. E aí, eu queria saber aqui, quem já ouviu falar em Feature Flag? Show. Quem já usou o Feature Flag? Certo. Vamos passar. Eu acho que um ponto, talvez, que seja legal até, eu e Raquel, a gente trabalha em empresas diferentes, e a decisão de ter pessoas com experiências diferentes foi exatamente para vocês observarem que a gente tem aprendizados muito parecidos. Assim. Então, independente de em que ambiente a gente está, então, eu estou trabalhando num time majoritariamente, assim, num time brasileiro, Raquel está trabalhando num time estrangeiro, são projetos diferentes, tecnologias diferentes, mas os nossos desafios eles são muito similares. Então, possivelmente, quando vocês implementarem essa metodologia ou essa técnica no projeto de vocês, talvez vocês se esbarrem em algo muito parecido. Então, antes de eu ler aqui um pouco a definição de Feature Toggling, né, só para falar um pouco assim sobre Feature Flag, o que é a Feature Flag, né? Basicamente, é uma forma que a gente tem de poder disponibilizar ou não alguma mudança, né? Alguma funcionalidade ou coisa do tipo. Então, fazendo uma analogia para dentro de uma casa, é como se tivesse uma cortina
ali na janela. Então, você, em qualquer momento, você pode fechar aquela cortina ou abrir aquela cortina para mostrar o que está ali por trás daquela janela, sem necessariamente você precisar fazer uma reforma na sua casa. Então, essa é a analogia que eu uso. Tem várias formas, né, de você poder disponibilizar ou não uma... Eu vou simplificar e dizer funcionalidade, mas pode ser, enfim, qualquer mudança. E, incluindo, você pode fazer esse switch, né, esse interruptor, que nem uma lâmpada, né, de ligar ou desligar, de diferentes formas. E uma coisa muito comum que a gente vê é usando o if e o else, né? Ou você faz isso, ou você não faz isso. Então, enfim, tem isso. E aí a gente pegou a gente fez uma tradução aí, porque o site está em inglês, que é lá do Martin Fowler, né, da ThoughtWorks e tudo mais, que fala um pouco sobre o que é Feature Toggling, né, que é um conjunto de padrões que podem ajudar uma equipe a fornecer novas funcionalidades aos usuários de forma rápida, mas segura. E aí ele fala aqui um pouco abaixo outros termos que são utilizados: Feature Toggle, Feature Flag, Feature Bits, Feature Flips, que são usados, né, de forma intercambiável. Então, aqui na apresentação, a gente vai usar Toggle ou Flag para dizer a mesma coisa. Mas vocês podem partir desse princípio que a ideia é controlar um fluxo. Então, assim, se vocês lembrarem de quem está mais, talvez, no início de programação, lembra de uma estrutura básica de ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Então, a Feature Flag, ela parte desse princípio. Se você tiver um estado ativado, você segue um fluxo. Se você tiver um estado desativado, você segue outro fluxo. Então, E aí a gente entra nos benefícios do por que eu faria isso, né? Por que eu simplesmente não aplico essa técnica ou essa ferramenta. Quando você está trabalhando com um time maior, você vai ter projetos rodando em paralelo. Então, você vai estar desenvolvendo um determinado recurso, o seu colega vai estar desenvolvendo um recurso totalmente diferente. E aí você vai ter formas de seguir esse fluxo de desenvolvimento. Possivelmente, se você usar alguma ferramenta como o Git, vocês vão criar branches e vocês vão ficar trabalhando nessas branches separadamente, até um momento que você vai entrar no caos de mergear tudo isso. Então, o que acontece normalmente é que você vai manter essa branch, ela vai estar associada à sua feature, e você vai manter ela por tempo até você terminar a sua feature. Isso pode passar semanas, pode passar muito tempo. E o processo de juntar tudo isso, de sincronizar esse código, ele é sempre caótico, porque vocês podem ter mexido em partes similares. O momento que você mergeia tudo isso para colocar aquilo em produção vai ser caótico, porque você vai ter muito código sendo colocado em produção. E a vantagem da Feature Flag é que você consegue, nesse controle de fluxo de estado ativado e desativado, você consegue cobrir o seu código e ele vai ficar em estado desativado até que você ative ele. Então, você vai conseguir ir colocando ele, juntando ele na base de código principal, até que você esteja satisfeito e ative o estado daquele código. O processo de sincronização de código fica muito mais simples. Mesmo que você continue usando uma técnica de branch para trabalhar naquilo, o seu processo de mergear sua branch vai ser muito mais rápida. E aí você pensa em uma revisão de código muito mais simplificada. Então, se você trabalhar em times em que você tem um processo de revisar o código do seu colega, vai ser muito mais fácil você revisar um código de 2 dias de trabalho do que de 2 semanas de trabalho. Então, a técnica, usar Features Flag vai ajudar nesse processo de sincronizar código com o restante do time. Tem mais alguma pergunta? E assim, apesar de não ser o foco da palestra, né, a parte de fluxos Git e coisa do tipo, essa parte justamente ela meio que incentiva, né, até o uso do trunk-based. Se alguém não entender alguma coisa, pode levantar a mão que a gente fala na hora, que não precisa deixar para o final. Mas, tipo assim, tá tudo dentro da mesma... da mesma única branch principal, né, que a gente está trabalhando. E, além de que, apesar também da Feature Flag não ser específica para você colocar códigos inacabados, você tem a garantia, e vai falar um pouco melhor também disso aqui, é que você pode colocar, enquanto você não terminou aquela feature, mas você está desenvolvendo ela, como ela está coberta por uma guarda, né, ela está ali por trás de alguma coisa, não tem problema aquela parte do fluxo tá
ainda não pronta. Então, você já pode ir incorporando aqueles pedaços pequenos de código. Isso. E aí, assim, uma outra vantagem que a gente tem muito grande é que, normalmente, a gente associa muito o deploy de um código, e aí deploy é colocar aquilo para funcionar em produção, ao momento que eu entrego aquele código. Então, a gente associa muito esse processo de estou deployando o meu código novo, logo ele vai ficar imediatamente acessível para o usuário. Então, normalmente, a gente acopla muito esses dois conceitos de deployei com entreguei a minha feature, né? Eu fiz a release dela. E a vantagem da feature flag é porque eu separo esses dois momentos. E essa separação, ela pode ser um conceito extremamente óbvio, porém, ela faz uma diferença absurda para a gente. Porque a vantagem é que você consegue fazer um deploy muito mais simples. Então, você vai conseguir, essa sua etapa de colocar código em produção, ela vai ser muito facilitada. E o processo de entregar o código novo, ele vai ser um outro momento, que não vai ser, por exemplo, responsabilidade de quem deployou. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa que ela acompanha esse processo, ou se você tiver uma automação que faz esse processo, ela vai ficar responsável só pelo processo de colocar código em produção. E aí você pode entregar para os desenvolvedores que fizeram a feature o processo de habilitei a minha feature em produção e eu acompanho, eu monitoro. Você pode entregar isso para a mão de uma pessoa de produto, fazer isso, porque ela vai liberar a feature, ela vai acompanhar, ela vai monitorar. Então, você consegue separar esses dois momentos. Isso acaba facilitando muito tanto o processo de entrega de código, quanto o processo de liberação de feature. Porque você para de ter aquela tensão de estamos deployando 5 features de uma vez, então todo mundo fica tenso e todo mundo começa a ficar preocupado, porque no momento que o código chegar em produção, de imediato, vai impactar o usuário. Então, isso também é simplificado. E isso está totalmente relacionado com aquele termo, né, que todo mundo ouve falar, continuous deployment, né? Então, usando isso aqui, vai ficar muito mais tranquilo de você conseguir aplicar, né, o deploy contínuo. Então, você vai fazer isso muito mais vezes. Você conseguiria, por exemplo, no lugar de ter um dia específico para fazer o deploy de tudo, porque todo time vai se juntar, todo time vai sentar, todo time vai acompanhar, porque é um momento tenso de você fazer o deploy. Você consegue ir entregando o código de forma imediata. Eu quero entregar agora, eu vou entregar agora. E está tudo bem, porque meu código não vai impactar o usuário de imediato. Eu vou conseguir ter um outro momento de impacto. E aí, quando a gente fala de redução de impacto, isso está muito relacionado, porque como eu desacoplei deploy da entrega, eu consigo entregar ou reverter minha entrega sem estar associado a um deploy. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer um deploy agora de manhã, a gente habilitou a feature flag, sei lá, daqui a 30 minutos, um usuário começou a reclamar que não conseguiu logar no sistema, ou um usuário começou a reclamar que não conseguiu abrir uma dashboard específica. Eu não vou precisar debugar aquilo, investigar, remover o código, reverter o commit, deployar de novo. Eu simplesmente desabilito a minha flag e aquilo vai parar de impactar meu usuário. Então, tanto o impacto para o usuário vai ser extremamente reduzido, quanto a segurança psicológica do time é impactada. Então, a gente tem, inclusive, alguns artigos... A gente tem artigos do GCP, né, da Google, de DevOps, explicando como isso impacta a saúde mental dos times. Porque você começa a literalmente ficar mais tranquilo. E essa é uma vivência da gente, assim, na Vinta, e a Raquel pode falar até do time. A gente tem uma paz de espírito gigantesca quando a gente começa a deployar as coisas e aquilo está coberto com feature flag. A sensação de a gente identificou, uma issue apareceu no Sentry, que é a nossa ferramenta de monitoramento. A gente identificou que é da feature flag, a gente desabilitou, a issue parou de acontecer e o usuário nem percebeu que aquilo aconteceu, às vezes. E aquilo nem virou suporte para o nosso time de suporte. Então, para a gente, isso é tipo o suprassumo do sucesso. Não impactou um outro time, a gente não criou ticket de suporte, o usuário nem notou, provavelmente ele deu um F5 e funcionou de novo, então ele ficou tipo, foi minha internet. Ele nem percebeu que aquilo impactou de alguma forma. E a gente não precisou fazer deploy daquilo. Assim, e aí a gente tem métricas para verificar o tempo que a gente demora para responder a um incidente, né, a uma issue. E aí esse tempo para a gente dar esse restauro, a gente responder esse tipo de incidente, ele fica extremamente reduzido quando você só tem que apertar um botão para voltar ao estado anterior. Então, isso impacta muito o usuário, isso reduz o impacto do usuário, isso reduz o impacto do time, é uma série de coisas que é impactada. E, por fim, bem rapidinho, validação com o usuário final. Algumas mudanças
por mais que você teste em ambiente de homologação, por mais que você teste em ambientes diferentes, você ainda assim precisa, às vezes, estar em um ambiente real para testar com usuários. Então, às vezes, a gente precisa colocar certas mudanças, por exemplo, em produção, uma melhoria de performance que você só vai ter uma noção da dimensão quando ela estiver com usuários produtivos. Ou, às vezes, quando você vai fazer o que a gente chama de teste AB, então você vai testar um fluxo, validar se um usuário ele fica mais satisfeito com um determinado fluxo ou com outro. A gente normalmente chama esse teste AB, que você vai ter um fluxo A e um fluxo B. Features flags, elas também auxiliam nesse processo. Então, você consegue fazer esse controle de fluxo e monitorar as métricas. E aí, um ponto é que cada um desses benefícios está associado, às vezes, a um tipo... As pessoas chamam de features flags diferentes. Então, talvez na literatura, nos textos, vocês encontrem nomes diferentes para cada um. Tem várias categorias, né, de features flags. Um é para dar, sei lá, funcionalidade para um cliente. Outras features flags são para coisas internas. Outra para a parte de melhorar o rendimento, a eficiência, né, do próprio sistema. Enfim, tem vários tipos de features flags. E aí, para cada um, vai ter um foco diferente, digamos assim, para a parte de benefícios. Então, a parte dos aprendizados, né? Então, pegando aqui um pouquinho, a parte de escopo, né? Então, uma coisa que eu aprendi, a gente aprendeu, né, de diferentes formas e tudo mais, é que é importante a gente definir o escopo daquela feature flag, né? Então, quem ela vai impactar, o que ela vai impactar, quantas pessoas vão ser impactadas e definir já nesse escopo até o tempo do que significa para ela ser considerada validada. Porque uma coisa que a gente esqueceu até de mencionar antes é que, tipo, a ideia da feature flag é que seja essa parte da segurança no começo, mas depois você remova a feature flag para que aquilo fique parte do seu código em produção e tudo mais. Então, por exemplo, criei uma funcionalidade de... Não estou com criatividade, funcionalidade A. Então, essa funcionalidade A, para a gente ver se ela está dando certo, eu preciso de o quê? Eu preciso que 50 usuários façam uso dessa funcionalidade e não dê erro? Ou eu preciso que passe 2 semanas que aconteça alguma coisa? Ou eu preciso que, na verdade, a gente define o escopo, que é só um grupo de usuários, tipo, são só os vendedores de tal loja, não são todos usuários, só os vendedores que vão ter acesso àquela funcionalidade. E depois você pode até mudar para, tipo, não são só vendedores, são vendedores e administradores. Nem faz sentido isso, né? Porque o administrador devia ter acesso a tudo. Enfim, mas vendedores e dançaristas. Nem existe essa palavra, dançantes. Enfim, tá difícil, tá difícil. Não dá para improvisar, gente, não dá. E aí, definir esse escopo, até para você não esquecer da ideia, não esquecer aquela feature flag lá eternamente, porque isso vai deixar código morto. Por que eu digo código morto? Porque quando você faz uma feature flag, você define, se a feature flag está ligada, faça esse comportamento novo. Se ela está desligada, você precisa garantir que o comportamento anterior ainda está funcionando. E aí você vai ficar fazendo isso para todos os comportamentos anteriores na vida. Gente, esquece o passado depois, você evoluiu. E aí, essa definição do escopo, também é importante alinhar de quem vai ser a responsabilidade até da feature flag. Eu gosto muito de pensar que a responsabilidade é de todo mundo do time, mas aí vai depender de cada empresa, cada squad, cada estratégia. Então, tipo assim, às vezes é produto que está responsável por ligar ou desligar aquela feature flag. Às vezes vai ser o desenvolvedor que vai falar alguma coisa. Mas eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. Eu acho que, se for uma feature flag de funcionalidade, na minha visão hoje, a parte de produto deveria ser responsável de habilitar, né, aquela feature flag em produção, mas fica a cargo do desenvolvedor, né, colocar a qualquer momento ali, faz o deploy todo dia, está tudo certo. Na hora que o produto pedir, já está lá, clica aqui no botão.
E também da gente fazer um trabalho colaborativo, né? Então, quando a gente olha o código, você pediu uma nova funcionalidade e você vê que naquele componente já tem outra feature flag ali dentro. Precisa daquela outra feature flag que já estava ali, porque vai aumentar a complexidade, né? Então, a gente vai falar também ainda um pouquinho sobre essa parte de complexidade. E o escopo, ele envolve tudo, né? Então, ele vai envolver até, tipo, se eu estava fazendo uma funcionalidade que ela usava um outro banco de dados, né? E você quer usar agora uma outra tabela e tudo mais. Então, se eu desligar a feature flag, o pessoal que estava usando quando a feature flag está ativada, vai ser como se eles nunca tivessem as coisas? Você tem que também pensar em tudo isso. Será que é relevante? Então, como é que vai fazer para continuar tendo aquelas informações naquele formato anterior também? E aí, Gabi pode falar um pouquinho melhor sobre a consistência da aplicação. Esse ponto a gente pode falar bem rápido, assim. É mais uma preocupação para vocês colocarem assim na listinha de coisas quando vocês estiverem trabalhando com feature flag. Vocês ficarem... Não vai ter uma receita de bolo para isso. Vai ser cada caso, vai exigir uma análise diferente. Então, sempre que vocês adicionarem uma determinada flag ou um controle de fluxo no sistema de vocês, pensem no estado do sistema antes e depois daquela ativação. Então, e eu acho que talvez a reflexão que seja importante aí é o que vai acontecer se eu precisar voltar ao estado. Porque é sempre aí que quebra. A gente sempre pensa no caminho feliz, a gente sempre pensa na ida. Quando eu ativo as coisas, como é que vai funcionar? A gente, inclusive, testa a nossa aplicação sempre pensando no caminho feliz das coisas. Porém, a grande vantagem da feature flag é você poder desabilitar ela e aquilo voltar ao estado anterior e o usuário continuar feliz. Então, o que vai acontecer se, por um acaso, eu desativar? Então, quem trabalha com tarefas assíncronas, por exemplo, você ativou sua flag, você agendou uma série de mensagens na fila de tarefa, aquelas mensagens foram com as flags ativadas, e aí você desabilitou a flag. E agora? O que ficou com as mensagens que ficaram agendadas com a flag ativada, por exemplo? Você está trabalhando com front e com back, e aí o seu deploy ele começa, por exemplo, no front-end e depois ele vai para o back. Só que aí o front está com a flag ativada e o back não. E aí como é que você faz se o front chama a API passando um determinado argumento com, por exemplo, a flag ativada remove um argumento que o front passava, o back recebe um argumento a mais, e aí ele começa a reclamar, começa a dar uma exceção. Então, essas preocupações de como é que eu faço, como é que eu lido com inconsistência, elas são extremamente importantes. Esse tipo de coisa como definição de API, de interface de método, tudo isso vai sendo muito importante que vocês pensem se eu precisei de migrar meus dados com a feature flag ativada, será que eu vou precisar ter um tempo ali em que eu alimento a base antiga e a base nova? Porque aí, se eu desabilitar a feature flag, eu tenho os dados na base antiga do mesmo jeito. Será que eu tenho que pensar em um processo de migração? Caso eu desative, eu tenho que ver quais são os dados novos que foram inseridos. Então, todas essas preocupações, no geral, se fazer a pergunta de o que acontece se eu precisar desativar minha feature flag, ela resolve. Porque aí vocês vão começar a pensar nos cenários que vocês vão precisar cobrir durante esse processo. E uma coisa muito importante é que justamente essa parte de fazer a pergunta e questionar. Não necessariamente você vai ter que lidar com todos os cenários, porque, por exemplo, na minha experiência, a depender do que a gente vai implementar, a gente sabe que tem um risco e a gente arca com esse risco. A gente está bem ciente de, tipo, se a gente desligar essa feature flag e eu não me preocupar com o que vai acontecer em tal coisa, esses usuários aqui vão ficar meio dado um negócio muito doido. Ele vai olhar aqui e vai dizer, é o quê? E aí ele vai dizer, hã? E aí a gente alinha, né, com o produto. No final, a gente alinha com todo mundo da equipe, né, para decidir, esse risco vale a pena? Vale, porque às vezes é alguma implementação considerada pequena. Se a gente fosse preocupar muito em resolver se a feature flag ficar desativada ou não, você vai gastar muito tempo para aquilo, mas a ideia é que se a implementação é pequena, eu vou fazer hoje, vou deployar amanhã,
Já vi que deu certo, porque eu já vi que o ciclo de vida dessa feature flag é pequeno. Já em, sei lá, 1 hora durante a aplicação em produção, eu consigo verificar que está tudo bem. Já faço outro commit para remover a feature flag, está tudo certo. Só que se eu gastasse o tempo todo para fazer, levando em consideração, né, tipo assim, se a feature flag ligar e desligar, e eu vou ficar brincando que nem doido, aí vai ficar tudo com os dados tudo quebrado. Aí eu sou a pessoa que gosta de pensar que vai ficar tudo quebrado. Vocês vão brincar assim com a feature flag. Raquel, não precisa se preocupar. Raquel, tá tudo certo. Aí eu, tá bom, eu tô avisando. Eu acho que o ponto importante é que vocês percebem que feature flag é muito sobre produto. Vai ter muita técnica, assim, a gente vai falar das ferramentas, mas é muito sobre você dialogar com o produto. Você está impactando direto o usuário final. Então, tem uma parte técnica muito importante, por exemplo, quando a gente fala de migração, de consistência do sistema, mas é muito sobre você pensar na experiência do usuário. Então, essa análise de risco de será que está tudo bem se isso aqui ficar quebrado para o usuário, é uma coisa que vocês precisam pensar. Por exemplo, se isso der errado, vai e-mail errado para o usuário. Mas aí o usuário receber e-mail, para os nossos usuários é tudo bem a gente retificar o e-mail. Mas você pode ter um grupo de usuários que recebeu um e-mail errado e depois receber a correção, eles vão ficar assim, não sei se eu estou confiando. Você recebeu uma retificação, por exemplo, do e-mail do seu banco, dando seu extrato bancário, você, por mais que aquela retificação, você olha e fala assim, eu entendo o que é que pode ter acontecido, ou então, foi a mesma coisa que eu recebi de primeira, não mudou nada, mas ainda assim ele gera uma insegurança e você começa a ter uma desconfiança que o seu banco pode ter calculado alguma coisa errada. Essa sensação de desconfiança para certos produtos, ela é muito mais crítica que qualquer outra coisa. Então, no final das contas, a gente está falando aqui muito sobre produto também. E aí a gente acabou até falando já, né, de ciclo de vida também. E aí eu vou usar essa parte de reutilização em nomes com um exemplo bem rápido. Alguém já ouviu falar numa empresa chamada Knight Capital? Você sabe o que aconteceu com ela? Enfim. Ela... então, teve um problema, acho que quem está gravando aí, se eu estiver falando algo errado, corrija nos comentários do YouTube e tudo mais. Amiga, você citou o nome da empresa. Eita, é mesmo, né? Mas tudo bem. Corta, eu vou perguntar de novo. Alguém já ouviu falar em empresa? Aí você volta aqui. Enfim, e aí essa empresa teve um problema ali em 2012, porque... eles tinham criado um algoritmo. Não tem problema falar o nome da empresa, não, gente. Está na internet. E aí, eles tinham criado um algoritmo chamado alguma coisa PEG, que fazia alguma coisa. E esse algoritmo não era para ficar em produção em nenhum momento. Estava por trás de feature flag. E ficou lá eles usavam em ambiente de teste para verificar algumas informações relacionadas a transações e tudo mais. E aí eles, depois de, sei lá, uns 8 anos, coisa do tipo, eles falaram assim, vamos fazer agora uma funcionalidade show de bola, que era a mesma ideia do que tinha, né, dessas que ficou um tempo lá com a feature flag desligada, ou eles só olhavam em ambiente de teste, e fizeram. E aí eles usaram a mesma feature flag para essa nova implementação. Aí tudo bem, né? Já que não ia usar o outro, usa a mesma feature flag, porque, né, vai substituir e tudo mais. E aí acho que era dos 8 servidores, eles fizeram essa mudança em 7. Esqueceram de um. Ai, meu Deus. Esqueceram de um e tal. Aí fizeram um deploy. Né? Fizeram a implantação em produção. Massa. Estava massa? Estava massa. Aí falaram assim, vamos ligar a feature flag. Ligaram a feature flag. Quando eles ligaram a feature flag, nos 7 dos 8 servidores estava com essa funcionalidade nova, toda... Tchan, e naquele outro, estava usando aquele algoritmo de não sei quanto tempo atrás, sei lá, 8 anos, não sei, que esse algoritmo fazia, sei lá, um monte de requisição e tudo mais, e eles começaram a perder muito dinheiro. Só que aí... Não, eles começaram a perder muito, não. Perderam só muito. Só muito.
Aí eles tiveram assim, meu Deus, fizemos alguma coisa errada. O que vamos fazer? O que é que eles vão fazer? Poderia ser desativar a Microfone. Poderia ser desativar a feature flag, né? Mas aí a gente é acostumado o quê? Fiz uma coisa errada nesse deploy, vou fazer rollback. Aí eles fizeram o deploy da versão anterior, que estava perfeitamente funcional, e adivinha só, os 8 servidores agora estavam com aquele problema, porque estavam todos, os 7 que eles mudaram, com aquela situação. Aí agora eles perderam muito dinheiro. Tem que lembrar que a feature flag ficou ativada. Porque a feature flag ficou ativada. Acho que uns 500 milhões de dólares. Enfim, um negócio assim, bota aí no Google, galera, que tá só as informações do data cabeça. E aí, perderam muito dinheiro e tudo mais, e aí, em algum momento desligaram a feature flag. Enfim, não sei se essa empresa está viva hoje, eu acho que não, acho que ela deve ter falido em 2012. Pois é, então assim, uma coisa que eu aprendi, nunca reutilizem feature flag. Pensou em outra coisa? Usa outra feature flag. Estou supondo que o nome daquela funcionalidade, do nome da feature flag que eles deram é funcionalidade de fazer transações. Aí serve tanto para o algoritmo anterior como para o novo, né? Mas se ele tivesse feito assim, sei lá, o algoritmo não sei o que lá, PEG. Então, bota para PEG. Então, não ia servir para o novo. A gente pode pensar em nomes de feature flags, sei lá, relacionados ao ticket do GitHub Issues, do Gira, alguma coisa assim. Mas, se for só o número do ticket, você vai aumentar um nível a mais de a pessoa procurar o que é aquela feature flag, qual a função dela. Então, é bom, sei lá, se for botar o número, bota com um tracinho dizendo o que é que ela vai fazer. Então, assim, uma vez que criou uma feature flag, não reutilize a feature flag. A outra coisa é, por que diachos... Diachos é uma palavra muito pesada? Não sei. Desculpa. Porque eles tinham um código que não estava sendo usado por 8 anos. Quem nunca, gente? O 8 tem asterisco, viu, gente? Novamente, os dados estão aqui na minha cabeça de forma duvidosa. Mas por que você tem tanto... 8 anos é muito tempo. Se fosse um mês, eu ainda chamo de muito tempo. E aí, quando eu estou falando muito tempo, obviamente, a gente está fazendo um recorte aqui, porque vai depender de qual é a feature flag, né? De qual é a feature flag. Então, vou acelerar aqui, que o tempo está passando. Em resumo, né, então, façam os monitoramentos das feature flags. Tem várias formas de gerenciar isso. Saber quando é que ela foi ativada, quando ela não foi ativada, quem está tendo acesso a ela. Né, ter o pensamento crítico de que tanto o produto como os desenvolvedores que estão vendo o código ali todo dia podem observar que aquela coisa que foi colocada, sei lá, 2 meses atrás, pode ser um momento. Então, aplicar a regra do campsite rule, que é, né, aquela regrinha do escoteiro, né, quando você está lá, deixe melhor do que como você encontrou. Então, você está fazendo implementação de alguma coisa, você viu uma feature flag lá antiga, alinha ali com todo mundo, porque a ideia é que seja rápido de você remover aquela coisa que está obsoleta naquele código. Em resumo de tudo, o uso de feature flags, ela pode introduzir muita complexidade. Então, se você imagina, sei lá, 3 feature flags dentro de uma mesma parte de um código, você vai ter que pensar na matriz, a combinação. Feature A ligada, feature B desligada, feature C... E aí você tem que pensar em todos os casos. Então, não faz sentido. Não é para ter muita feature flag. É para ser uma coisa rápida, para apagar, mudar. Falei muito. Não, tá. E assim, essa questão, isso vai impactar os testes também que vocês têm. Então, possivelmente, vocês vão ter que testar muito mais combinações, se vocês criarem muito mais combinações de features. E, assim, a gente vai ter casos e experiências da gente em que um código que tinha muitos controles de fluxos, quando você começa a ter 3 controles de fluxo, aquilo já fica complexo de ler. Então, é muito comum que você tenha, inclusive, desenvolvedores muito experientes
casos em que ele estava desenvolvendo e aí ele viu uma feature, até remover muita feature flag é complicado quando você tem vários controles. Então, se você tem esses vários braços assim de se algo estiver ativado, se algo estiver desativado, até você remover um desses fluxos fica complexo. A gente já teve realmente situações em que remover, limpar o código, acabou fazendo com que um if else lá que estava entrando, a combinação de flags ativas em produção, fez com que quando a pessoa removesse, entrasse num fluxo que não era para entrar e gerasse sei lá, parou de fazer o sorte de um determinado dado. E aí isso incomodou o usuário no final das contas. E o pior é que, assim, era um desenvolvedor sênior, era um desenvolvedor experiente, então isso independe, assim, da senioridade do desenvolvedor. A baixa legibilidade do código, ela pode ser um prejuízo, ela pode gerar incidentes. Então, no final, a gente está ensinando uma técnica muito boa, mas aí vai exigir muito bom senso também do time, que vocês associem isso com qualidade de código, com legibilidade, com manutenção do código. Então, isso tudo vai estar muito associado. E eu acho que aí é um resumo, né, no geral. Então, é importante que vocês pensem no escopo da feature flag de vocês, que vocês pensem, que vocês analisem o momento de implementação, dar um bom nome, verificar se tem código antigo lá que você precisa remover, se o controle de fluxo está muito complicado de entender, fazer a release da sua feature flag, dialogando muito com o produto. Você quer... Então, a habilitação é meio que só um resumo do que a gente falou no momento anterior. Eu vou até passar. Esse remover está com um asterisco, porque justamente tem algumas características a depender do tipo de feature flag, que algumas vão viver por muito mais tempo e, às vezes, até indefinitivamente. Mas, de forma geral, a ideia é que ela não dure muito ali. Só para botar e tirar. Opa, eu voltei sem querer, peraí. E aí a parte da implementação, só para vocês terem uma ideia, assim, vocês podem implementar de várias formas. Então, se a gente fosse começar da forma mais básica, você tem uma variável de ambiente na sua máquina. A ideia assim mais básica de você entender uma feature flag é você ter um controle de fluxo de eu tenho minha função, eu vou checar se aquela minha feature flag ela está ativa, se ela estiver ativa, eu vou, por exemplo, mostrar uma nova dashboard. Se ela estiver desativada, eu vou mostrar a antiga dashboard. E aí eu confiro lá. E aí vocês podem pensar nessa flag is active como um exemplo, mas dentro dela pode ter qualquer tipo de implementação. Então, aqui a gente chega com uma variável de ambiente. Mas aí vocês começam a lembrar daqueles pontos que a gente falou de complexidade de código. Então, se vocês tiverem aí 3 feature flags, o if else já aumenta muito de tamanho. E aí, se você tiver combinações de feature flags para fluxos diferentes, a coisa já fica meio absurda. E aí você pode ter, em vez de acessar, por exemplo, variável de ambiente, você acessa um banco de dados, porque você não vai ter problema. Às vezes, atualizar a variável de ambiente, você precisa dar um restart no servidor, você precisa de um novo deploy. Então, você pode ter um acesso a banco. Só que aí, seu cenário pode ficando cada vez mais complexo. Você vai checando, por exemplo, se o seu usuário tem a flag ativa, se o seu usuário ele é um admin, se o seu usuário está dentro de um grupo. E aí, conforme o cenário vai ficando mais complexo, talvez aquilo vai ficando difícil de você gerenciar, né? Você criar o seu sistema de feature flag. E aí, a gente vai dando sugestões de bibliotecas que vocês podem usar. Então, por exemplo, essa é uma biblioteca que a gente usa bastante, e aí ela vai estar normalmente associada, ela é uma biblioteca para Django, e aí você vai ter bibliotecas similares para Flask, para FastAPI, e você vai ter bibliotecas que estão desassociadas a uma tecnologia específica, mas ela vai ter um comportamento muito parecido com o exemplo que a gente mostrou, por exemplo. O alpha.flag is active, e aí você passa o request, passa o nome da flag, e aí você vai fazer o controle do fluxo, do comportamento. E aí você vai tendo conceitos diferentes. Por exemplo, flag está associado ao usuário, mas um switch ele não vai estar associado. Ele é literalmente um interruptor. Então, se eu desligar a luz aqui da sala, todo mundo vai ter a luz impactada. Todo mundo vai deixar de ver o que está acontecendo. A luz apaga para todo mundo. Se eu ativar a luz acende para todo mundo. Essa é basicamente a ideia do switch. Você ativa ou desativa para todos. E eles têm, por exemplo, a sample. Então, você ativa e desativa de forma aleatória para os usuários.
E aí, na apresentação, eu não vou falar detalhes das bibliotecas, mas vai ficar disponível, e aí vocês vão conseguir ver exemplos. Mas a gente tem projetos open source. O Waffle, ele é um projeto que é open source, então é uma biblioteca que você consegue acoplar fácil ao framework, ao Django. Ele disponibiliza coisas como data de criação, gerência de grupos. Ele vai ter uma série de recursos que vão vir junto com ele. Não vai ser só um ativar ou desativar, mas a gente tem bibliotecas similares que não vão estar totalmente associadas ao Django. E aí você tem empresas terceiras também que vão prover esse serviço. E aí a vantagem é que coisas que você precisa refletir, por exemplo, se você tiver pessoas não técnicas que precisam gerenciar muito feature flag, então isso vai ser um ponto que você vai precisar refletir na ferramenta que você vai usar, se ela é fácil de gerenciar, se, por exemplo, o seu gestor de produto precisar ativar e desativar, é preciso que ele entenda ou ela entenda fácil o que é que está acontecendo, ela mexa fácil na ferramenta. E aí vai ser importante você pensar, por exemplo, se você quer contexto para suas flags, como o Raquel falou, do tipo, elas vão ser só verdadeiro ou falso, ou eu quero, por exemplo, a data de criação dela, eu quero a data que ela foi habilitada, eu quero quem habilitou ela, porque eu quero saber quem foi que ativou, eu quero ver para quem ela está habilitada. Então, essas coisas elas vão começar a direcionar vocês no uso de qual ferramenta vocês vão estar usando. Até mesmo a relação de o quão fácil é instalar, por exemplo, algumas dessas ferramentas que a gente citou vão ser muito mais fáceis, porque, enfim, a ferramenta vai prover mais documentação, algumas vão ser altamente customizadas, então ela vai ser mais complexa, ela não vai ser só instalar e está pronto. Mas esses são pontos que vocês vão precisar ir refletindo quando vocês pensarem em ferramentas. E aí depois a gente pode, em outro momento, a gente pode conversar também com vocês sobre detalhes de ferramenta. E aí, referências, a gente, inclusive, usou um dos textos, o Bessa não está aqui, mas ele, enfim, ele é desenvolvedor lá na Vinta, é tech lead lá na Vinta, e aí uma das referências foi, inclusive, dele, e aí tem outras referências, então, se vocês quiserem conversar com a gente também no final sobre, ou, enfim, ter mais informações sobre a técnica, a gente pode conversar também depois da palestra. E é isso.